Porque hoje a gente vai falar de casamento, relacionamento sem sexo. Isso é um perereco, isso é um dos assuntos mais difíceis e que as pessoas mais relutam em abordar, sabe? É muito engraçado. É como se todo mundo tivesse dificuldade de falar de um problema que simplesmente é de todo mundo, que é um problema que está exposto, está gritando, né, para ser tratado, um assunto que está assim pulsando para ser debatido, para ser dissecado, porque as pessoas simplesmente sofrem com isso, se envergonham de falar com isso, mas todo mundo sabe que todo mundo passa por isso. Então fica todo mundo achando que é normal, que é assim mesmo e que, putz, segue a vida. Mas não é assim. Este é um assunto que tem muita coisa para a gente falar e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença o que a gente vai conversar na tua vida a partir de então. Né? Porque nós vamos falar de um jeito tranquilo, de um jeito leve, de um jeito divertido, e quando a gente trata os problemas desta forma, eles ficam muito mais fáceis de serem resolvidos e eles passam a ser algo que a gente encara com naturalidade. Então, bora lá. Falar de relacionamento sem sexo. Tem também canequinha. Canequinha não, doutor. Não é uma baita caneca. Um dia aprendi a ficar sozinho, desde então nunca mais me senti só. Um dia aprendi a ficar sozinho, desde então nunca mais me senti só. É felicidade. Casamento foi sempre assim? Casamento foi sempre assim? Não, absolutamente não. Casamento nunca foi como é hoje. Casamento nunca foi como é hoje. Como é hoje, como, doutor? Explica para mim. Casamento sempre foi um arranjo, foi um ato, né? Um ato jurídico, um ato social, com fins outros que não o amor. Isso para nós hoje parece tão estranho, não é? Porque para nós, olha se não é verdade isso que eu vou te falar. Olha se não é verdade isso que eu vou te falar. Para nós é impensável. Não é que é impensável. Volta um pouco a fita. Para nós é muito estranho quando alguém fala assim: ah, ela casou por interesse, ele casou por interesse, ele casou, mas não amava ela, ele estava de olho na boutique dela. Lembra do Genival Lacerda, que tinha uma música? Ele está de olho na boutique dela? Se o Feixe não derrubasse a live, eu ia te colocar de fundo aqui. Ele está de olho na boutique dela, lembra? E até tirava sarro, né? A gente sempre achou muito estranho quem não casasse por amor. Porque o amor que era o que fazia as pessoas se unirem para sempre, para todo sempre. E aí todo mundo põe pilha. Todo mundo põe pilha nisso, né? Se você vai casar, e se você vai casar com uma pessoa, acha que vai casar, e vai falar para uma amiga assim, o que você acha? O que a amiga vai falar? Faz o que o seu coração mandar. Se você ama, então faz o que o seu coração mandar. Não é assim? 11 em cada 10 amigas que você perguntar, ou 10 pessoas que você perguntar, essas pessoas vão te dizer, faz o que o teu coração mandar. Faz o que o teu amor está dizendo para você fazer. E aí você vai e casa, certo? Você vai e casa. E aí, claro, como na imensa maioria dos relacionamentos de hoje, depois de um tempo, você já está pensando em se separar, né? Porque você não fez relacionamentos brilhantes, você não tem aquele treinamento bacana para
para fazer com que o seu relacionamento brilhe mais e dure mais ainda. Mas depois que você tá começando, depois de 10, depois de 20 anos, você está chegando lá passou dos 30, 35, chegou nos 40, você já não aguenta mais, você quer se separar, aquela mesma amiga que falou para você, não vai, faz o que seu coração mandar, porque você só só o que vale é o amor, você fala para ela assim, estou pensando em me separar. Aí o que ela vai falar? Ela vai falar assim, mas por quê? Teu marido é tão bom, ele não te falta nada, tem tudo na sua casa, ele garante as suas contas, ele é um bom pai, ele é um bom profissional, ele é esforçado. Ela vai falar 1 milhão de coisas, menos de amor. Menos de amor, né? Então, é engraçado como vira a chave. Para você entrar no casamento, você só pode ir por amor. Mas para sair, a última coisa que vale é o amor. As pessoas ficam colocando milhões de motivos para você não se separar. São os filhos, a questão da estabilidade, a questão... Enfim, eu não preciso repetir aqui, que você já entendeu o que é que eu estou te falando. Então, os casamentos, eles sempre, antes do século XIX, quando surge o grande movimento romântico no século XIX, os casamentos pouco tinham a ver com isso, com o amor, com o sentimento envolvido. Os casamentos eram, sim, arranjos sociais, arranjos econômicos, e estava tudo certo. Era assim, todo mundo sabia que era assim. Não tinha nada de errado. Aí você vai falar, mas as pessoas não amavam? Amavam. As pessoas não tinham paixões? Tinham paixões. Só que essas paixões e esse amor, normalmente, aconteciam fora do casamento. E estava tudo certo, era assim, não existia. Hoje a gente fala que isso é uma traição. Nossa, traiu ela, traiu ele, teve alguma coisa. Quem viu quem está no RB, na segunda turma do RB, na semana passada nós trabalhamos com o filme As Pontes de Madison. E onde, nas Pontes de Madison, eu usei o filme para mostrar o quanto os casamentos na década de 60, ou no século XX, na metade do século XX, eram absolutamente opressivos, no sentido de que encerravam a vida das pessoas ali, naquele casamento, né? E era muito difícil sair daquilo. Antigamente, antes do século XIX, antes de existir este formato de família de casamento, as coisas eram diferentes, né? Você sabe que quando você estuda a história, seja a história do Brasil, seja a história mundial, a história das cortes europeias, e você vê as fofocas das amantes, das cortesãs, e mesmo aqui no Brasil, o Dom Pedro I, com a Marquesa de Santos, e a questão da Dona Leopoldina, enfim, todo esse burburinho que envolvia as cortes, que para a gente é inadmissível, para a gente no século XXI é inadmissível, no século XIX tinha outra conotação, completamente diferente, né? É no século XIX que começa a juntar o casamento como uma instituição, como um contrato social, econômico, muitas vezes político, com amor. É no século XIX que se começa a colocar o amor, o relacionamento amoroso, dentro do casamento. Por que isso? Porque, lógico, tem muitas explicações para eu te dar sobre isso, mas uma delas é porque a família, do jeito como a gente conhece hoje, a família urbana que existia para reprodução, para criar novos soldados, novos operários, novos pagadores de impostos, novos consumidores no mundo industrial, essa família precisava ter esse formatinho, que era
pai, mãe, filhos, e o cimento que os unia tinha que ser essa coisa do amor, porque essas pessoas não tinham patrimônio para compartilhar, para fazer grandes alianças de famílias, não. Eram todos operários, éramos todos operários, né? Nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes, a grande maioria, e este arranjo socioeconômico, político, fazia muito sentido. Então, por vários motivos, o amor, esse sentimento, entre aspas, o amor, esse amor romântico, amor de alma gêmea, tampa da panela, amor verdadeiro, amor eterno, então, esse amor foi sendo construído imaginariamente, né, dentro de uma narrativa que fez sentido no século XIX, para que a gente tivesse esse formato. E aí, o que aconteceu? Quando você joga quando você joga amor, este sentimento, a paixão, esse sentimento de amorosidade, né? Eu não gosto de falar amor, esse sentimento de amorosidade dentro de uma estrutura que tem uma função que não é de viver paixões. Qual que é a estrutura? A estrutura familiar, ela é uma estrutura para criar filhos, né? Criar filhos, conseguir algum patrimônio, tem várias funções, mas não é fazer as pessoas felizes, não é fazer as pessoas se amarem, como a gente imagina nas histórias românticas. Quem já viveu dentro de uma estrutura dessa, pai, mãe, filho, sabe como a rotina é massacrante. É massacrante para qualquer pessoa. Criar filhos, vê bem o que eu estou te falando, criar um Homo sapiens, criar um primata como um Homo sapiens, sempre foi tarefa de um grupo. Mãe nenhuma sozinha dá conta de criar um Homo sapiens. É uma crueldade isso. Pai e mãe, nossa, tem uma dificuldade imensa. É impossível só um pai e uma mãe criar um filhote de Homo sapiens. Ele precisa ser educado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado, ele precisa um monte de coisas que no mundo moderno se partilhou com outras instituições, médicos, escola, dentista, professora, avó, sei lá. São vários profissionais que são envolvidos hoje, de um jeito ou de outro, para fazer com que um pequeno Homo sapiens possa chegar à idade adulta. Nunca foi fácil. Então, essa estrutura familiar é uma maquininha de criar gente, de educar gente, de colocar gente no mundo, colocar novos consumidores, novos operários, novos trabalhadores, novos pagadores de impostos, novos cidadãos, né, sabendo o que é certo e o que é errado, e que depois vão também criar novas famílias e ter novos filhos, e assim vai, essa roda vai girando. A hora que você coloca a questão do amor dentro dessa maquininha, né, que tem uma função muito específica, putz, a maquininha não dá conta. É simples assim, a maquininha não dá conta. Porque como é que... Vê, se você teve filho pequeno, filho adolescente, hoje já se fala dos filhos adolescentes, já a segunda adolescência, que vai até os 30, né? Você sabe como é difícil, como isso te absorve, é uma responsabilidade imensa, só para falar dos filhos. Fora a questão profissional, a questão da sua autorrealização, né? Então, quando você, ainda dentro dessa estrutura, fala assim, olha, além de fazer tudo isso, você ainda tem que amar
o seu parceiro, você tem que viver uma grande paixão, você tem que ter um sexo maravilhoso, você tem que ter um parceiro que te dê segurança, que te divirta, que te proponha sempre coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que te dê segurança. Você carrega o relacionamento e ele fica pesado. Ele não foi desenhado para isso. E o que é que aconteceu? Quando na metade do século XX para frente, todos esses questionamentos foram sendo feitos. Foi acontecendo uma revolução cultural por conta da dinâmica econômica que foi acontecendo. E os questionamentos começaram lá na década de 60, com o movimento hippie, até um pouco antes, com os jovens, o rock and roll, todo aquele movimento pós-guerra, quando as pessoas começaram a se identificar como consumidoras, a terem direitos de escolher, de poder consumir, e uma série de produtos de consumo de massa foram aparecendo, e depois os hippies, depois a música, depois o cinema assim, como grande divulgador de estereótipos, ideologias, depois grandes conjuntos pop, como os Beatles, os Rolling Stones, depois aqui no Brasil, a Jovem Guarda. Tudo isso foi, sabe, os jovens foram trazendo, jovens, a nossa geração, foi trazendo o questionamento que foi se multiplicando, se aprofundando, e foram mudando a maneira com que a gente olha o casamento e os relacionamentos. Então, não, os casamentos não foram sempre assim. Os casamentos tinham função diferente. Por que os relacionamentos mudaram tanto? Porque essa dinâmica que vem desde a metade do século XX, né? Essa revolução cultural que coloca os jovens, nossa geração, dos anos 60, coloca nos holofotes, o movimento 68 na Europa, como eu disse, a arte como um todo, a arte pop, questionando os valores tradicionais e começando a questionar os relacionamentos tradicionais. Foram os hippies que começaram a falar de amor livre, né? Faça amor, não faça guerra, o slogan contra a guerra do Vietnã nos anos 60, nos anos 70. Tudo isso vai começando a abrir um buraco no dique do casamento tradicional. E isso, os jovens que viviam, que só podiam testar os seus vínculos amorosos sob os olhares dos pais. Os pais só podiam namorar em casa, só podia namorar no portão, a mãe ficava de olho, o pai ficava de olho. Se ficasse no portão, quando era 9 horas, a mãe começava a acender, apagar a luz da varanda, ou não é? Quem já passou por isso? Quem já pagou esse mico? Né? Então, os relacionamentos entre os jovens aconteciam naquele espaço restrito das casas das pessoas, não é? Depois, com a década de 60, na década de 70, os jovens vão para a rua, eles têm as motos, têm os carros, têm as lanchonetes, tem o rock and roll, tem um jeito de se vestir diferente, tem as músicas, tem o rádio, tem os discos. Começam a surgir os pontos de encontro fora do ambiente caseiro, fora do ambiente familiar. Os jovens começam a se encontrar como grupo em outro lugar. Isso a nossa geração construiu. Começou com a nossa geração. Isso, claro, foi diminuindo incrivelmente o poder dos pais sobre os jovens, não é?
Não é à toa que os pais reclamavam tanto, nossa, esses cabeludos, esses são todos drogados, são todos, sei, não era revolucionário, tinha uma outra palavra que se usava. Bom, por isso que os pais sempre foram contra esses grandes ícones de liberdade, de libertação, né? Mas o fato é que ali começou novas maneiras de terem relacionamentos, novas maneiras de se pensar casamentos, novas maneiras de se pensar sexualidade, né? Então, este vem um grande movimento de mudança que não só é grande, mas ele vai acelerando. E depois ver toda essa, quando os jovens vão para a praça pública e começam a se encontrar para ir ao cinema, para ir ao bar, para ir à lanchonete, para fazer, para dançar, para as domingueiras, para os bailinhos, para os grandes shows. Quando isso tudo começa a se acelerar, quando isso começa a de fato ganhar velocidade, surge o quê hoje? Internet. Há 10 anos, 20 anos, começou esse grande movimento onde as pessoas já podem se encontrar, não precisam mais estar tão próximas, tão presencialmente. Existe já a possibilidade de se encontrar, se relacionar por outras formas. Quem nunca namorou por telefone? Que era também outro horror dos pais, né? A conta do telefone. E se a filha, então, namorasse com um cara que morasse em outra cidade e tinha que fazer DDD, aí que estava tudo perdido, porque era caro. Então, quantas vezes você não namorou por telefone? Hoje é impensável, né? Hoje as pessoas ficam, talvez, mandando mensagens. Mas você ficava ali pendurado no telefone muito tempo namorando. Ali começou a possibilidade de se relacionar à distância, de outro jeito. E isso só acelerou, isso só aumentou, isso só aumentou. Então, é todo este contexto que fez com que os nossos relacionamentos fossem mudando. E os casamentos ficaram cada vez mais datados, cada vez mais envelhecidos, porque o casamento, inclusive juridicamente, é um ato extremamente regrado. Casamento é assim, ó. Casamento é assim, funciona assado. Para casar é assim, para separar é assim. E o mundo de hoje, tão líquido, tão dinâmico, tão plural, tão desafiador, tão instigador, claro que atropelou a questão do casamento. A estrutura tão engessada do casamento. A década de 70 trouxe divórcio. O divórcio possibilitou que as pessoas, de fato, pudessem ter novos relacionamentos, novos casamentos, e tudo isso só vem acelerando, e só vem colocando diante da gente, primeiro, uma surpresa, né? Porque ninguém esperava que isso ia dar um capote tão rápido, tão grande, e depois uma imensa, uma infinita possibilidade de ser feliz e de se relacionar da maneira como você, da maneira que faça sentido para você. Muito bem. Aí vamos à terceira pergunta de hoje. Tem bastante pergunta aqui no chat. Deixa eu dar segura aí para mim. Perguntas que estão aqui, ó. Deixa eu ver. Ok. Vamos lá. A Nívia falando, nem posso cobrar do meu marido. Ele só trabalha e dia que não tem tempo de pensar em sexo. Ele só trabalha de dia, acho, né? E não tem tempo de pensar em sexo. Nívia, é exatamente o que eu estava falando aqui. Este modelo não foi feito para a gente ser feliz, ter prazer, encontrar, ter o encontro, né, com o outro, com o parceiro, com a parceira. Não é. Por isso que o seu marido trabalha tanto e vocês perdem esse vínculo da sexualidade. Rose, para mim, se não existir amor, não existe sexo.
Rose, é muito legal isso, né? Mas entenda que amor para cada um é diferente e sexo também. Para cada um é diferente. Andréa Ruas, é o que está acontecendo comigo hoje. Fiz o que o coração mandou e depois de 3 anos quero me separar. Exatamente assim, né? Mas é normal, gente, ó, é normal. Os relacionamentos, todos os relacionamentos terminam. Todos. Tira esse peso das tuas costas. Tira esse peso. Não importa se foi um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30, 50. Põe na tua cabeça que todo relacionamento termina. Muita gente, olha, muita gente já me disse, muita gente que me acompanha aqui há muito tempo, fala assim, nossa, agora eu entendi o que você quer dizer. Mas quando eu ouvia você falar, era muito estranho quando eu ouvia você falar isso, e eu confesso que eu ficava com raiva, ou não aceitava, tal. Mas é a pura verdade. Todo relacionamento termina, nem que seja quando a morte separa as pessoas que estão se relacionando. Mas todo relacionamento termina, e é assim. Só que a gente foi educado, modelado naquele modelão de casamento que assim, até que a morte separe, que é um contrato cruel, brutal, que você promete, você promete que você vai sentir o resto da sua vida o que você sente, não importa o que aconteça. Como assim? A gente não controla o que a gente sente, o que a gente sente. O amor é uma emoção. O amor é uma emoção. A gente não controla a emoção da gente. O sentimento de amorosidade é nosso. O sentimento de amorosidade do outro é do outro. O que é que existe entre esses dois sentimentos de amorosidade? É uma coisa que chama relacionamento. Entende? E as pessoas falam muito assim, o nosso amor. Não existe o nosso amor. Não existe. Isso é coisa da bossa nova. O nosso amor vai ser assim, eu para você, você para mim. Não existe o nosso amor. O que existe é o nosso relacionamento. O amor é um sentimento seu, o sentimento de amorosidade é seu, o sentimento de amorosidade é outro. Como vocês fazem para aproveitar essa amorosidade, desenvolver a amorosidade, fazer com que ela seja brilhante e se torne um relacionamento brilhante, é aprender a se relacionar. Para isso que tem o treinamento RB, para trazer essa expertise de viver a amorosidade de cada um. Né? Não existe o nosso amor. É legal que quando eu falo isso, à medida que as pessoas vão entendendo, elas começam a cair a ficha e falam assim, nossa, e quanto em todos os livros, em todas as canções de amor sertanejo, aquela sofrência, falar de nosso amor, não tem nosso amor. O amor é seu, o amor é do outro. E como vocês vivem isso através de um relacionamento. Então, o relacionamento é nosso. Isso sim, o relacionamento é nosso. Isso é que precisa ser aprendido, desenvolvido, curtido. Isso que é o que faz com que as coisas aconteçam. De novo, voltando, na semana passada, nós fizemos o quê? Pontes de Madison. Pontes de Madison, um super amor da Francesca, super amor do Robert, se encontraram, foi aquele vulco que vulco, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, não fizeram nada. Viveram 4 dias, tá bom, uma grande amorosidade, mas qual foi o relacionamento que saiu daí? Nenhum. Por quê? Porque não souberam, porque não rolou, porque não tinham feito o RB, né? Porque tinha um monte de dificuldade. Então, amor de um, amor de outro, não adianta nada se você não souber como é que você relaciona isso, certo? Andréia já falou. Isabel Costa. Doutor, como eu vou fazer relacionamento se não tenho ninguém? Me responda, por favor. Respondo sim, Isabel Costa. Relacionamento brilhante, o treinamento RB,
não é para você, não é só para você, se você estiver dentro de um relacionamento. O RB começa assim, primeiro para você entender como funciona um relacionamento. Disso que eu estou dizendo. Essa questão da amorosidade, do relacionar-se. Depois você vai aprender a fazer o teu mapa. Você vai ter noções, assim, o mínimo que você precisa para se conhecer, para entender como é que você vive dentro de um relacionamento. Você, para que é que você quer? Para que você vai se meter nisso? Qual é a sua necessidade? O que é que você vai buscar nisso? Né? A partir daí, depois você vai aprender como funcionam os relacionamentos em geral. Como é que funcionam os relacionamentos amorosos? Os casais que dão certo, o que é que eles têm? Os casais que não dão certo, o que é que eles têm? Entendeu? E a hora que você aprende tudo isso, aí você vai se relacionar. Pô, é assim que funciona. Você vai poder usar essas ferramentas, né? É a mesma coisa você falar assim, como é que eu vou fazer a faculdade de medicina se eu não tenho nenhum doente para atender? Né? Não tem pergunta. Como é que eu vou fazer a faculdade de odontologia se ninguém vem aqui me procurar para tratar cárie? Não é isso. Como é que eu vou... Para que eu vou fazer o RB se eu não tenho namorado? É a mesma coisa. Você vai fazer o RB, vai entender tudo isso e vai sacar, pô, é assim que faz para dar certo. Pronto. Jaqueline, aprendi a amar com o tempo ou se acostumava um com o outro? Aprendi a amar com o tempo. Então, aprender a amar. Olha aqui, Jaqueline. Jaqueline é super top, está no RB2. Olha aqui, olha de novo aqui a confusão, Jaqueline, ó. Aprendia a amar com o tempo ou se acostumava um com o outro. Mas, na verdade, o que você quer dizer? Aprendia a se relacionar com o tempo ou se acostumava um com o outro. Porque como é que você vai aprender uma emoção? A emoção, o sentimento de amorosidade é algo que brota da gente. Assim como brota raiva, brota tristeza, brota vergonha, brota alegria, brota felicidade, brota amor. Amor é uma coisa que a gente não controla, o que a gente, né? Você não aprende a ter uma emoção. São os atores que aprendem a simular algumas emoções. Um bom ator é aquele que simula emoções. Então, não dá para você aprender a amar. Não tem como. Agora, você pode aprender a se relacionar. Isso sim. Né? Nívia, será que Adalberto vai ensinar a ficarmos porque acabou até minha vontade de tentar novamente? Nívia, exatamente. Me surpreende, né? Nívia, você não ter vontade de se relacionar é o normal, certo? Porque você, não sei qual é a sua idade, mas independente da sua idade, com certeza você teve muitas decepções amorosas. Muitas. A ideia que a gente tem, né, que o amor precisa ser assim, assado, durar para sempre, assim, que é do amor romântico, daquele mundo que não existe mais, século XIX, tampa da panela, alma gêmea, amor verdadeiro, amor eterno, metade da laranja, tudo isso. Tem que durar para sempre, vai ser muito legal. Claro, nunca aconteceu na sua vida, porque todo relacionamento acaba. E aí, o que você faz? Pô, eu não quero mais, porque nunca consigo, nunca dá certo. Eu devo ter algum problema, eu dou azar. Aí já cansei tanto que eu não quero mais, porque vai ser sempre mais do mesmo. Então, para que eu vou ficar me decepcionando? Eu simplesmente não quero mais. Esse é o grande problema de todo mundo, da nossa geração, dessa geração que está chegando agora.
porque ficou levando pancada, querendo, foi ensinada a querer algo que não existe, não conseguiu, e agora não quer mais. Claro que não quer mais. Claro. Porque quem é que vai, de novo, entrar num negócio que não vai dar certo? Porque não aprendeu, porque quer um negócio errado, quer outra coisa. Então, Nívia, não é que você vai voltar a ter a vontade de se relacionar. Você vai voltar a olhar o outro de uma outra forma, perceber nisso uma imensa possibilidade de desenvolvimento pessoal, de ser feliz, você e o outro com quem você está. É isso que é o RB. É isso que o treinamento traz. Percebe? Ju, e como começar um relacionamento sem ter medo, já que todos estão fadados ao fim? Pois é. A hora que você... Porque qual é o medo que você tem? Ju, presta atenção. Qual é o medo que você tem? É o medo que acabe, porque você pensa que dura para sempre, não é? Você tem que fazer durar para sempre. Tem que fazer, você prometeu. Todo mundo fala, todo mundo, né, buzina, vai durar para sempre. O bom é que dura, que dura, que dura. Aí você fica morrendo de medo que não vai dar certo. Não é verdade? Aí fica morrendo de medo que acabe. Agora, se você souber que acaba, tudo fica mais tranquilo. Entendeu? Eu sei que quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, como assim? É assim, ó, se você vai assistir um filme, vai no cinema, você sabe que o filme dura 2 horas. Você não fica lá no meio, fala assim, ai meu Deus, será que vai acabar? Nossa, será que vai acabar? Que horas que vai acabar? Nossa, tá tão bom, eu quero que dure para sempre o filme. Ah, nossa, será que... Puxa, você começa a ficar tão ansiosa com isso que você não curte o filme. Imagine se você tivesse que se preocupar com que hora que o filme termina. Se o seu carro está no estacionamento, se dava tempo de pegar, que hora você ia chegar em casa, se não ia ficar muito tarde. Você percebe? Então, por isso que o cinema tem a hora que começa, a hora que termina. E a hora que termina, se o filme for muito bom, você vai falar, putz, eu gostaria que tivesse terminado, eu queria mais, foi muito legal, tal. Você até fica um pouquinho triste, mas segue a vida. Não é um drama, não é um drama, não é uma desconstrução. A vida não acaba. E aí, por você estar tranquila, você curte o filme. Percebe? E se você curte o filme, você gostou do filme, talvez você saia do filme e queira ver outros filmes daquele ator, daquele diretor, ou se você pode, como você curtiu, como você se envolveu, você pode querer que aquele processo de envolvimento se amplie e você curta cada vez mais essa experiência e faça disso algo cada vez mais positivo, mais brilhante para você. Essa que é a ideia. Se você parar de se preocupar se o seu relacionamento vai durar ou não, vai ser para sempre ou não, você vai poder viver o teu relacionamento com uma intensidade como que você nunca viveu. Entende qual é a lógica disso? Pode parecer, ouvir a primeira vez pode parecer estranho, mas você vai pensar nisso essa noite e nas outras lives, e vai ver os outros vídeos aqui do Refelicidade, e você vai ver que é de uma lógica isso inatacável, tranquilizadora, gostosa, que te dá a oportunidade de viver o teu amor, de viver o teu amor agora. Olha que bonito isso. Entende? Então, essa tua pergunta, e como começar um relacionamento sem ter medo, já que todos estão fadados ao fim? Será que eu consegui responder isso, Ju, para você? Me responde, se puder, quem inventou a Si Pinheiro? Quem inventou essa modalidade de relacionar ficante fixo, depois pede em namoro?
Eu não tenho a menor ideia quem inventou isso. Eu não tenho a menor ideia. Mas, para a nossa geração, pode parecer muito estranho. A gente começa a julgar, não é? A gente começa a julgar que isso é errado. Eu sempre tomo muito, assim, toda vez que você julga, é como se você encontrasse uma resposta. E toda vez que você encontra uma resposta, você pode estar acabando com uma boa pergunta, entendeu? Então, este descompromisso que os jovens, descompromisso entre aspas, que os jovens têm, pode ser muito estranho para a gente, que tem outra ideia de mundo, que também, não é? A gente não pode achar que é certo. Talvez um ficante, essa molecada ficante, talvez olhe para casais que estejam juntos há 20, 30 anos, né? Vamos supor um menino, uma menina que fica com o outro por uma semana, uma noite, não sei, não sei. E vive lá o drama dele, a felicidade dele, não sei, não quero julgar, não quero. Talvez ele olhe para um casal que esteja há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos juntos, e que claramente não é feliz, e olhe e fala assim: nossa, como é que pode essas pessoas quererem ficar juntas e infelizes? Percebe? Né? Tenta fazer esse movimento. Se coloca no lugar de um ficante, esse ficante que você colocou aqui, e olha para cá, para os relacionamentos de décadas que são absolutamente tóxicos, destruidores, manipuladores, cruéis. Se você já viveu num casamento uma solidão a dois, você sabe que aquilo é a dissolução. É como se dissolvesse a pessoa naquilo. Um casamento sem amor, um relacionamento sem brilho, sem perspectiva de sair daquilo, né? Sem perspectiva de melhorar. Um relacionamento onde as pessoas não se olham, não se cumprimentam, não se suportam, né? Que muitas vezes torcem para que a outra morra. Quantas vezes isso acontece? Veja só, que relacionamento é este cuja a única saída é a morte de um deles? Você acha que pode existir um relacionamento entre duas pessoas desse tipo? Não é? Olha que vem comigo deste lado, pensando assim. Imagine um casal que se conhece, que se apaixona, que vive junto, que tem um monte de perspectivas, tem um monte de ideias, pode ter filhos, né? Pode viver. E com o tempo, isso vai se transformando em algo tão sem sentido, tão sem saída, que a única maneira de resolver a dor imensa daquilo é que quando um morra, quantos relacionamentos eu já não vi assim? Quantos? Porque as pessoas sequer conseguem construir uma saída para aquilo conversada, honesta, continuando sendo companheiros, resgatando os momentos bons que tiveram e que acabou. A vida trouxe assim. Então, não é porque acabou que você tem que jogar tudo fora. Você tem que ficar naquilo ali, cozinhando, apodrecendo, porque teve muita coisa boa. Os relacionamentos são momentos maravilhosos entre dois seres humanos.
E quando eles não são percebidos na sua inteireza, na sua própria limitação, nas suas possibilidades, eles começam a apagar. E eles começam a ficar tóxicos. E aí eles acabam perdendo tudo aquilo que eles tiveram de maravilhoso algum dia, né? Tudo aquilo que eles representaram para dois seres humanos. Pensa nisso. Pensa nisso. É muito legal fazer esse tipo de raciocínio. Rose, vivo... Maria do Socorro, uma mulher de 62 anos ainda tem a possibilidade de ter alguém para um relacionamento? Socorro, você quer confete, né? Porque tá cheio de mulheres de mais de 60 anos com relacionamentos com homens maravilhosos, com mulheres maravilhosas, né? A questão é se você quer ter esse relacionamento. Se você está disposta a investir em você para ter esse relacionamento. Se cuidar emocionalmente, aprender como faz isso, aprender como se relacionar, cuidar de você, cuidar das suas possibilidades. Você ser uma mulher que segue naquela curva da felicidade, sempre vendo novas possibilidades para você mesmo. Eu não preciso responder, né? Mais do que isso. Rose, vivo num relacionamento tóxico em que não rola sexo. Ele não aceita do fim e diz que tenho que aprender a amá-lo. Eu não aguento mais. Rose, bom, começo de novembro, possivelmente deve ter um novo RB. Agora, como advogado, eu te digo, não é um conselho, é uma constatação como advogado. Ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a ficar com ninguém. Não existe nenhuma lei que determine isso. Nice, beber, cair e levantar é relacionamento? Então, Nice, olha lá, isso também é um... A gente acha que os relacionamentos têm que ser assim, né? A gente acha que os relacionamentos eles vão sempre ficando ruins. Que o tempo destrói todos os relacionamentos. A gente acha que é normal isso, aceita e fica, porque acha que em todos vai acontecer isso. Não é assim. Não é assim. Você pode fazer trajetórias completamente diferentes dos relacionamentos. Os relacionamentos não são feitos para a gente sofrer. Entenda isso. Não são feitos para a gente sofrer. Não são feitos para a gente se sentir errado, para a gente se sentir à mercê do destino, para a gente se sentir inadequado, errado. Não é. Relacionamento foi feito para a gente brilhar. Hoje, século XXI, os relacionamentos que estão na mesa só tem um motivo: fazer você brilhar. Fazer com que você seja melhor tendo os relacionamentos do que estando só. Porque se for o contrário, fica só. Aprende a ter solidão. Semana que vem, aqui ó, caneca. Quem tiver afim de caneca, um dia aprendi a ficar sozinho, desde então nunca mais me senti só. Caramba, só tem sentido você entrar num relacionamento se for melhor do que ficar só, senão fica só. É ou não é? Aqui, ó, Madalena, já tive uma decepção para nunca mais. Agora, com a felicidade, preciso fazer o RB. Tá super bem-vinda, fica ligada que para a terceira turma. Acho hoje muito difícil um casal amar de verdade. Os valores inverteram. Nossos pais, sim, era amor mesmo. Neves, vê,
não é o casal que ama. Isso também depois eu vou fazer uma live para que serve o amor. Não é o casal que ama, não existe o amor dos dois, entendeu? Não existe. O que existe é o relacionamento entre eles. O amor, a amorosidade é de um, a amorosidade é do outro. Eu tenho amorosidade em relação à minha parceira tem amorosidade em relação a mim. E são dois sentimentos de dois mundos diferentes, de duas pessoas completamente diferentes, de duas realidades diferentes, de histórias diferentes, cada um pensa de um jeito. E que pode, e são sentimentos diferentes. Do mesmo jeito que duas pessoas não ficam alegres iguais, não ficam tristes iguais, elas não amam iguais. Entende? O que essas pessoas têm é maneira de se relacionar. Então, não existe o casal amar. Um casal não ama. O que é? Um homem ama, uma mulher ama, e eles se relacionam. E olha, Neves, eu não sei se os nossos pais amavam de verdade. Não sei. Como é que a gente vai saber? O que eu sei é o seguinte, que os nossos pais, os nossos avós, amando ou não amando, depois que casou, dançou. O casamento era indissolúvel. Era indissolúvel. Não tinha como dissolver um casamento. Então, nem se cogitava essa ideia de ser feliz dentro do casamento, de amar de verdade. Tinha que ficar ali. Muitos casais desenvolveram, se relacionaram super bem dessa forma. Será? Será que as mulheres daquela época eram felizes? Se você olhar com os olhos de hoje, você vai falar, nossa, as mulheres eram submissas, como é que podia, como é que não sei o quê e tal. Pode ser que tivessem sido muito felizes. Algumas podem ser que não. A gente não sabe. A gente não sabe. O que é que eles sentiam? A gente estava conversando no RB na sexta-feira e a gente estava falando sobre o quanto as mães falavam de sexo com as filhas. E as mães simplesmente não falavam de sexo com as filhas. Não falavam. Vale aqui a pergunta para vocês. As mães de vocês falavam de sexo com vocês? É uma super pergunta. No RB, foi praticamente unânime que as mães não falavam sobre sexo com as filhas. Você acha que se as mães não falavam de sexo com as filhas, você acha que as mães iam falar, as mães e os pais ficavam falando de amor, de sexo, ficavam conversando sobre felicidade, o que é que eles podiam fazer para ser felizes? Não era isso que eles conversavam. Tenho certeza que meu pai não conversava isso com a minha mãe. Isso não quer dizer que eles não tinham carinho, que eles não se cuidavam daquele jeito, que eles não tinham respeito. Entendeu? Era outro planeta, era outro mundo, era outro momento. Então, toda vez que você tenta, que você e todo mundo tenta fazer essa comparação de tempos diferentes, é muito difícil, é muito, muito difícil. Se bonita, eu tenho 40 anos e nunca tive um relacionamento sério. E o que será que isso quer dizer? Eu não entendi. Será que você teve muitos relacionamentos não sérios? Ou você nunca se relacionou com mais profundidade? Eu não sei. Bom, ok. Caramba, 1h12 e eu não esgotei todo o roteiro. Mas vou continuar mais um pouco para que você possa seguir todo o roteiro que eu te mandei pelo e-mail, né? As pessoas que se inscreveram receberam aqui, ó. Por que o erotismo diminui com o passar do tempo? Por que o erotismo dentro do casal diminui com o passar do tempo? Ou seja, na verdade, por que depois de um tempo já não rola mais?
o interesse entre os dois praticamente inexiste. Eles começam a se evitar, começam a rolar um monte de desculpas, um monte de... Fica uma coisa meio envergonhada, né? Os dois sabem que tem alguma coisa que não está dando certo. Mas como você acha que isso assim, não, parece que com todo mundo acontece isso, então você começa a dar de barato que isso é assim mesmo. Caramba, não é assim, né? O erotismo, a sexualidade é o que existe de mais brilhante nos relacionamentos, né? Vamos combinar que isso é verdade. As possibilidades de verdade. Estou falando não estou falando de sexo pelo sexo, não estou falando disso. Não estou falando de um sexo automatizado, estou falando do encontro, do envolvimento. Isso é uma coisa fantástica, né? Um relacionamento onde isso não aconteça é um relacionamento manco, é um relacionamento pela metade, é um relacionamento, no mínimo, que não está desenvolvendo tudo que poderia desenvolver para as pessoas que estão ali. No mínimo, né? Então, por que diminui? É o que eu disse até agora, porque este relacionamento que nós fomos treinados, nós fomos amestrados para pensar que era um relacionamento sério, que é lá do meio do século XX para frente, né, que os nossos pais nos ensinaram, que a gente ficou com essa mentalidade, que a gente se assusta com este mundo tão mudado, tão diferente. Este relacionamento, este casamento, ele é muito massacrante, é uma rotina massacrante. Ele não foi talhado, ele não foi desenhado para que as pessoas tivessem um espaço delas para viver a amorosidade e a própria sexualidade e o seu erotismo. Tanto é verdade, isso tanto é verdade, que os casais que percebem isso falam assim, vamos apimentar a relação, vamos recuperar o que a gente perdeu. O que eles fazem? Invariavelmente, vão para outro lugar. Ou vai viajar, ou vai para um motel, ou cria uma nova roupa, ou usa uma nova roupa, ou compra uma lingerie. Sai dali, tem que sair dali para tentar reviver um certo erotismo. Tem que sair, porque ali não rola, não é para rolar. Tem que ser muito valente para dentro do ambiente familiar, eu digo familiar no sentido de que cheio de compromissos, cheio de dificuldades, cheio de horários, cheio de responsabilidades. Caramba, a sexualidade, o erotismo acontece nos momentos de relaxamento, nos momentos de devaneio, nos momentos onde você pode ficar quieto, né, com a pessoa, no sentido de estar só com a pessoa, pode desligar dos problemas, pode ter um espaço que é seu e da pessoa. É nesta bolha, é nesse espaço que acontece o erotismo. Imagina assim, né? O cara e a mulher, aquela loucura o dia inteiro, só problema, só problema, só problema, só dificuldade, só coisa para resolver com o filho, com a filha e tal. Como é que essas pessoas vão ter espaço para desenvolver o próprio erotismo? Como? Entendeu? A gente não consegue virar a chave do quarto e virar a chave dentro e falar assim, então apagou, deixo tudo lá fora e agora eu vou estar livre, leve, solto para viver a minha sexualidade com a minha esposa, com o meu marido, sei lá. Isso já é difícil. Não, difícil não, isso é impossível. Só que, além disso, tem outras coisas, como, por exemplo, são anos e anos e anos de mágoa, de assuntos, de conversas mal entendidas, ofensas. Às vezes a pessoa nem sabe que ofendeu,
ofensas que não foram ditas, uma comunicação errada, confianças traídas no sentido amplo, e eu falo isso depois no RB, quanto que você pode perder de confiança com as pessoas. Enfim, são tantas, conforme vai passando o tempo, é claro que você vai acumulando momentos ruins. E se você não tem um mecanismo para limpar isso tudo, aqui isso vai se acumulando, vai se acumulando. E como é que você vai ter vontade de fazer sexo com uma pessoa que você está magoada, que você está magoado, no meio de uma vida que não tem espaço de relaxamento, que não tem espaço para viver a sua realidade? Como é que você vai viver sexualidade com isso? Então, é claro que este formato de relacionamento faz com que o interesse sexual diminua, que o erotismo diminua, porque é assim que ele é programado para fazer. E se depois, e ainda depois que você já teve seus filhos, o relacionamento, o casamento já produziu aquilo que para o qual ele foi desenhado, que é para reprodução dos filhos, aí então que dá só. Se a sexualidade era toda ela para reprodução, se a reprodução já foi feita, a sexualidade ficou para quê? Para que serve? Para nada, né? Porque ninguém ensinou você qual é o papel da sexualidade, qual é o papel do erotismo no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do outro. Pelo contrário, todo mundo falou que isso tudo era muito errado, que sexualidade era só para procriar. Entende? Então, esse é um enorme problema. Como você desmonta esse mecanismo, desmonta essa fabriquinha de acabar com o erotismo e remonta com algo brilhante que pode fazer com que o tempo haja a seu favor, que o tempo crie cumplicidade, que o tempo crie possibilidades, crie curiosidade, crie vontade de descobrir coisas novas. Como? Isso você precisa aprender. Percebe? Não tem como. Você não sabe. Você precisa aprender a fazer isso. Bora lá. A última pergunta. Como manter a sexualidade em alta mesmo depois de tanto tempo? Exatamente assim. Como manter a sexualidade em alta depois de tanto tempo? A hora que você começa a entender o que eu estou falando e começa a tirar os pesos, né? a tirar a tralha de cima do teu relacionamento. Toda essa... tem tanto peso dentro dos relacionamentos de hoje, como eu falei no início, que assim, isso tem que ser muito valente para entrar no relacionamento, né? Com toda essa tralha. Só que a gente precisa entrar, no sentido de que é tão bom, né? A hora que você está só com você mesmo, você consegue ficar só. Aqui, ó. Um dia aprendi a ficar sozinho, desde então nunca mais me senti só. Manda mensagem no WhatsApp para você ter sua caneca. A hora que você fez isso, você está de bem com você, é tão bom a hora que você pode estar com outra pessoa que monta esse relacionamento com você, que é uma delícia você entrar nessa aventura, né? Nessa jornada. Então, como é que você faz isso? Assim, você primeiro fica legal com você. Você aprende a ser só. Entre aspas, né? Entre aspas, tudo isso, pelo amor de Deus. Você aprende isso. Um dia aprendi a ficar sozinho. A hora que você aprendeu, você já tirou metade do peso dos relacionamentos. Porque você já não precisa se relacionar. Você vai só se relacionar quando for legal. Entende? Então, primeiro, metade do problema é esse. Você está bem com você. Depois, o que é que você vai fazendo com o teu relacionamento para que ele sempre
fique em alta mesmo com o passar do tempo. Tira os pesos. O teu relacionamento não precisa durar para sempre. E não precisa durar para sempre. Sabe? Se você fizer o teu relacionamento durar hoje, um dia, pensa, se você conseguir fazer, vou contar um segredo para você. Se você conseguir fazer com que o seu relacionamento dure o dia de hoje, ou o dia que você está vivendo, ele vai durar para sempre. Se é esse o teu problema, está resolvido. Faz o teu relacionamento durar hoje. Ele vai durar para sempre. Entende? E é tão simples isso, depois que você vê, não tem como desver. É o que eu sempre digo. Então, tira o peso, né? Tira o peso o sexo, o erotismo não é para ser pesado. Não existe métrica, né? O que é casamento sem sexo? Voltando lá no início. Se você transar uma vez por ano no seu casamento, ou o seu casamento é sem sexo? Se você transar uma vez cada 6 meses, ele é sem sexo. Uma vez cada 3 meses, cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez por semana. Quem é que pode dizer isso, que é sem sexo? O erotismo, a sexualidade, não está nesse número. E mais além. Será que o que é sexo para você? É só sexo selvagem que é sexo? Um abraço não é sexo? Dormir de conchinha não é sexo? Um carinho, não é? Um carinho no cabelo não é sexo? Caramba, o que é sexo? Então, a gente veio de um mundo onde o sexo era só para reprodução e, portanto, o prazer sexual era algo que nem se falava. Depois, aos poucos, o prazer sexual virou uma possibilidade real, concreta, e se falou muito sobre isso. Só que a gente foi se perdendo e agora de proibido para possível virou obrigatório. Tudo que é obrigatório é muito chato. Tudo que é obrigatório é muito chato. Então, como fazer com que o teu erotismo no teu relacionamento siga sempre crescente? Tira os pesos. Não é obrigatório. É para ser feito quando tem vontade. Estimule a vontade. Veja se é possível no teu relacionamento. Se não for, pense sobre isso. E, de repente, pode ser que você fale, não, eu estou legal, eu não preciso de sexo. Se você, de fato, não precisar de sexo, não quiser viver a sexualidade com o teu parceiro, com a tua parceira, e estiver tudo bem para ele também, está tudo certo. Não tem problema nenhum. O problema é quando você não está satisfeito ou satisfeita com a sexualidade que você vive, seja ela qual for. Aí sim, essa é uma dor. Essa é uma dor que te impede de ter relacionamentos brilhantes. Feito.